Caríssimos irmãos e irmãs, nessa nossa Semana Santa, desejo a cada um de vocês já uma santa semana para que possamos fazer esse percurso e que não seja mais uma Semana Santa das nossas vidas, mas seja a Semana Santa, porque é essa que estamos iniciando. Todas as que passaram, passaram. Aquelas que vão vir ainda, nós não sabemos se estaremos aqui ou já contemplando a Páscoa eterna. Mas dentro desta Semana Santa, onde nós somos chamados a essa interioridade, a fazer um pouco mais de silêncio, mesmo dentro das nossas realidades de trabalho, de estudo, de afazeres de casa, a fazermos um pouco mais de silêncio, não porque é uma ausência de um barulho, mas para podermos ouvir melhor, para podermos pensar melhor, para podermos viver melhor aquilo que estamos vivendo, que é o grande mistério da nossa fé. Esta semana é a semana mais importante de todas as semanas. E no Evangelho de hoje, na liturgia de hoje, nós vamos ver esta cena. Começa o Evangelho dizendo, faltando 6 dias para a Páscoa. Ou seja, já Jesus está caminhando para a Páscoa. Ele teve que sair de Jerusalém, ele já tinha chegado em Jerusalém. E teve que sair de Jerusalém porque o povo, alguns queriam persegui-lo, outros já queriam ver sinais, prodígios. E aí Jesus se refugia em Betânia, na casa dos seus amigos. Aquele Lázaro que tinha sido ressuscitado, Marta e Maria. E ali Jesus vai jantar, que é uma coisa normal. Jesus também comia, Jesus também bebia, dormia. E naquele jantar acontece algo bem peculiar. Vem a irmã de Lázaro e começa a lavar os pés de Jesus. Começa a ungir os pés de Jesus. E aí começa essa confusão. Mas como? O cheiro do bálsamo se espalha e aí aparece pela primeira vez aquele que vai entregar Jesus, como nós sabemos, que é Judas. Mas o interessante é que o gesto da irmã de Lázaro, ela significa um gesto de amor e de fé, e que ao mesmo tempo está fazendo uma entrega de um valor muito grande, de um dom muito grande. Porque era costume dos judeus, quando um ente querido morresse, quando um ente querido morria, eles ungiam o corpo. Eles gastavam todo o dinheiro que eles tinham com bálsamos caríssimos para ungir o corpo daquele que era um ente querido. Por quê? Em forma de entrega a Deus. Aquele que tinha morrido era entregue agora a Deus. Aquele que tinha morrido agora estava sendo sacrificado. Não somente o sacrifício, digamos, da morte, mas a pessoa, ao fazer aquele gesto de ungir o corpo, estava fazendo o seu próprio sacrifício. Estava fazendo a sua própria entrega. E estava dizendo, além de tudo isso, Senhor, eu aceito a Tua vontade na minha vida. Senhor, eu confirmo a Tua vontade na minha vida. Este gesto simples, que para Judas foi um escândalo porque tinha que gastar dinheiro com os pobres, e que daqui a pouco a gente vai ver isso daqui, não tinha nada de tão sério quanto, Senhor, eu aceito em mim a Tua vontade, e por isso eu te entrego, e por isso eu oferto esse sacrifício. Aqui nós já podemos aprender alguma coisa. O que Deus pede para cada um de nós a cada dia? O que Deus pede a cada um de nós naquilo que temos que fazer no dia a dia? Quantos sacrifícios, quantas lutas, quantos sofrimentos, quantas dores. Mas não basta simplesmente fazer essa entrega. É necessário aprender a fazer o gesto de Marta e dizer, Senhor, eu aceito essa vontade. Não que o sofrimento seja vontade de Deus para nós. Não que a dor seja sofrimento de Deus para nós. Mas porque, pelo fato que acontece, eu coloco Deus em primeiro lugar.
Quanto é difícil isso, principalmente quando as coisas parecem que escapam do nosso controle, escapam pelas brechas dos nossos dedos, escapam da nossa mão quando não temos mais controle das coisas. E aí vem justamente o gesto da irmã de Lázaro nos dizer: faça em mim, Senhor, a tua vontade. Eu aceito a tua vontade, porque é algo que está acontecendo. Eu posso pedir ao Senhor: muda. Eu posso pedir ao Senhor: cura. Eu posso pedir ao Senhor: liberta. Mas eu posso também dizer ao Senhor: eu aceito o que está acontecendo e te coloco em primeiro lugar. Eu te aceito naquilo que está, eu aceito aquilo que está acontecendo e te coloco em primeiro lugar. Muitas vezes nós procuramos mais o Deus que faz do que o Deus que é. Mas o gesto de Maria, ele confundiu Judas, como nós ouvimos no Evangelho. Ele confundiu Judas e parecia que Judas estava sim preocupado com os pobres. Judas cuidava da bolsa, como vai dizer o Evangelho. Judas roubava o dinheiro que era depositado na bolsa, como vai dizer o Evangelho. Aqui para dizer o quê? Jesus diz a Judas: não vos preocupeis, pobres sempre tereis no vosso meio. Mas aquilo que Maria está fazendo, aquilo que a irmã de Lázaro está fazendo, não é simplesmente um gesto de gastar algo. Ela está cultuando a Deus. Ela está aceitando a vontade de Deus na vida dela, muito mais do que a vontade de alimentar pobres, muito mais a vontade do que cultuar deuses, cultuar pessoas. E quantos estão perdidos nisso? E quantos cultuam muito mais a pessoa do que cultuam Deus? E quantos cultuam muito mais, cultua que eu estou dizendo, prestam culto, cultuam muito mais aquilo que os outros fazem do que a Deus. Buscam muito mais as ideologias do mundo do que buscar o próprio Deus. Buscam muito mais as mentiras do mundo do que buscar a verdade de Deus. O que você tem feito da tua vida? O que você tem buscado na tua vida? Aceitado a vontade de Deus, seja ela qual for. E eu repito, aceitar a vontade de Deus não é porque Deus está fazendo mal à tua vida, mas pelo fato dos acidentes que acontecem. Pelos acidentes que acontecem na nossa vida, seja quais eles forem, pelo fato de aceitar os acidentes na vida, eu coloco Deus em primeiro lugar e não o acidente que acontece na minha vida. E aí eu vou começar a cultuar a Deus. Alguns dizem que nós voltamos para Deus, muitos voltam pelo amor, muitos voltam pela dor. Eu digo com toda clareza que muitos, quando voltam pela dor, voltam somente até a dor acabar. Porque não criam raízes, porque não cultuam realmente Deus, porque não prestam verdadeiramente um culto a Deus, não adoram a Deus, estão simplesmente esperando a cura acontecer. Que esta Semana Santa nós possamos entrar neste mistério, sim, do sofrimento, sim, da dor. Entregando a Deus todos esses sofrimentos, entregando a Deus todas essas dores, mas colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Não esperando que Ele somente realize o milagre na nossa vida, como muitos de nós buscamos apenas milagres, diante de uma situação, diante de uma realidade. Aqui nós estamos nos colocando para dizer que o sofrimento faz parte da nossa vida. O sofrimento nos purifica. O sofrimento nos leva a ter uma têmpera. E não tenha medo de sofrer. Se você sofrer sozinho, aí sim você deverá ter medo de sofrer. Mas se você sofre com Jesus, não tenha medo de sofrer, porque Ele está com você, carregando a tua cruz, juntamente com você, e não somente carregando a tua cruz. Se Ele foi ungido como uma profecia daquilo que ia acontecer, como Ele escreveu no Evangelho, como Ele disse no Evangelho que nós ouvimos, é aquilo que irá acontecer, ela está preparando a minha sepultura, é porque nós sabemos que depois da sepultura tem a glória, tem a ressurreição. E essa é que nós estamos esperando celebrar no domingo. Que hoje nós possamos entrar nessa Semana Santa. Ontem já começamos com o Domingo de Ramos, a celebração do Domingo de Ramos, mas agora entrando em cada evangelho dessa semana, possamos perceber: Deus está comigo,
Se ele sofreu, por que eu não posso sofrer? Porém, eu coloco ele em primeiro lugar e cultuo a ele, e não a outras coisas, buscando resolver problemas do meu jeito, buscando resolver as coisas do meu jeito e não colocando Deus em primeiro lugar. Que Ele nos ajude e nos faça viver essa semana de uma maneira coerente, onde eu coloco aquilo que eu creio juntamente com aquilo que eu vivo. Façamos um instante em silêncio e vamos permitir que o Senhor mesmo trabalhe na nossa vida. Nos colocamos agora na presença de Deus. O que é que você vive? Quais as realidades concretas que você vive? Quantas vezes nós temos buscado fazer coisas, prestar cultos a outros deuses, e não darmos a Deus o que é de Deus? Quantas vezes queremos fugir da vontade de Deus, querendo colocar Ele em segundo lugar, porque queremos realizar a nossa própria vontade. Apresente a Deus neste momento as situações concretas da tua vida e peça que Ele possa vir em teu socorro, mas que seja feita na tua vida a vontade de Deus. Tenha coragem de dizer isso. Faça-se em mim, Senhor, a tua vontade. Eu coloco-me nesse gesto de coragem, de fé, de amor, de entregar este dom que é a minha vida, este dom que eu sou. Completa em mim, Senhor, a tua vontade que ainda não foi completada. Completa em mim, Senhor, aquilo que ainda precisa ser feito para a minha santificação, para a minha purificação. Vem em meu auxílio nesse dia, Jesus. Dá-me o teu Espírito Santo e enche-me de ti, para que eu não te abandone, para que eu não busque outras coisas, para que eu não te busque de maneira equivocada. Muito obrigado, meu Deus, porque nessa Eucaristia o Senhor vem em encontro a cada um de nós e nos dá a graça de ouvirmos e de alimentarmos com a tua palavra, com teu corpo e com teu sangue. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!